Olá, eu sou o Luís Val e hoje estou na Casa do Engenho, nas Caldas de São Jorge, para conversar com António Alves da Silva. Nasceu no centro da cidade do Porto e cedo se mostrou sensível às realidades sociais e culturais que observava à sua volta. O programa Página 1, a revista musical Mundo da Canção e os suplementos literários dos jornais vespertinos como Diário Popular e República, assim como os primeiros livros do Padre Mário, foram, entre outros, alguns ingredientes que alimentaram o seu imaginário político e cultural e que o levaram a adotar precocemente, quando ainda não alcançara os 15 anos, posições muito críticas sobre a religião, a política e a sociedade na época do salazarismo-marcelismo. As influências da contracultura dos anos 60 e 70 também não foram alheias ao seu posicionamento no decorrer do período antes e depois do 25 de abril de 1974, pelo que sempre assumiu um espírito crítico, distante dos dogmatismos político-partidários, religiosos e culturais, o que nunca prejudicou a sua participação nas mais variadas manifestações sociais, políticas e culturais depois da implantação do atual regime político. O seu interesse pela circulação de ideias levou a interessar-se por uma diversidade de temas em várias áreas em que o pensamento humano se pode expressar, desde a filosofia até à ecologia, atravessando a multiplicidade das ciências sociais e humanas, mas nunca encerrando o seu interesse exclusivo em nenhuma delas. Foi responsável pelo blog Pimenta Negra durante alguns anos, ativista ecológico no grupo Gaia e nos últimos anos elemento do coletivo a gerir a livraria Gato Vadio. Profissionalmente, é professor do ensino secundário, tendo-se exilado nos últimos anos numa aldeia a cerca de 40 minutos da cidade do Porto. Jamais se deixou enfeudar em alguma organização ou doutrina, reivindicando sempre para si o livre pensamento e o legado dos livres pensadores que abriram horizontes à história e ao pensamento, e se insurgiram contra os dogmas estabelecidos, o poder e a doxa dominante. Ainda hoje, com 67 anos de vida e alguma vaidade por ter vivido uma época histórica privilegiada, repleta de experiências pessoais, não se coíbe de falar em nome das ideias libertárias e do pensamento crítico e heterodoxo. António Alves da Silva, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e por me receber em sua casa. Revê-se naquilo que disse sobre si? Claro que sim, claro que sim. É um retrato aproximado, muito fiel, do meu património vivencial ao longo de toda a minha vida. Muito bem. Terminei a sua apresentação com esta frase e vou citá-la de novo. Não se coíbe de falar em nome de ideias libertárias e do pensamento crítico e heterodoxo. Posso considerá-lo um libertário? Ou um anarca? Ou algo do género? Sim, não ponho de parte esses qualificativos, apenas faço um reparo em relação ao termo anarca, que normalmente é um termo que é utilizado de uma forma, por certos autores, de uma forma enviesada, e eu preferia, inclusivamente, que se falasse de anarquismo, de anarquista, porque representa o que o Proudhon, o que outros autores clássicos dessa tradição falavam. É um termo importante que muitas vezes é objeto de maus entendidos e que deve ser devidamente esclarecido. Por exemplo, o Proudhon considerava a anarquia como o lado construtivo da República. Portanto, é preciso ter alguma cautela quando se utiliza termos que são suscetíveis de alguma confusão semântica, como é o caso de anarquismo, de anarquia, porque podem levar as pessoas a ter um mau entendimento acerca do significado deles. Muito bem, mas o António, essa percepção de que se sente enquadrado por
por essa ideia de anarquismo. É algo que já o acompanha há muito tempo, ou é algo que foi, com o decorrer da vida, foi ganhando importância no seu percurso? Obviamente que antes do 25 de Abril tinha eu uns 16 anos, não me era muito familiar esse termo, nem as ideias anarquistas. Simplesmente com o 25 de Abril, e uma vez que tive o privilégio de frequentar um liceu que era pioneiro naquela altura no país, que era o liceu num Porto, o Garcia da Horta, e esse liceu tinha uma grande efervescência política e cultural. Desde muito cedo, pouco após o 25 de Abril, sempre aproximei-me de grupos e de ideias anarquistas. Tanto assim que, por exemplo, lembro-me que depois do 25 de Abril, quando a primeira vez que fui a Lisboa com amigos, fiquei numa comunidade anarquista, numa casa ocupada em Lisboa. Portanto, desde cedo, desde essa altura, talvez os meus 16 anos, pouco depois do 25 de Abril, comprava a Batalha, que era um jornal anarquista, a Voz Anarquista, do Centro de Cultura Libertária do Barreiro. Portanto, desde cedo fui-me familiarizando com o ideário anarquista e libertário desde 1974. Mas ainda hoje não me deixo aprisionar com certos axiomas desse pensamento. Reivindico uma certa ética libertária, reivindico uma certa tradição anarquista, do movimento operário, das lutas sociais, mas portanto, não quero ficar aprisionado nessa ideia de maneira nenhuma com essa doutrina. Muito bem. E as preocupações ambientalistas? Também é algo que foi crescendo? Foi algo que foi ganhando importância na sua vida? Exatamente. Também ao longo da minha vida, da minha história de vida, as ideias ecologistas sempre foram muito presentes, e lembro-me que participei, por exemplo, na manifestação contra o cemitério nuclear de Sayago, isto por volta de 1977, 68, quando foi criado um grupo ecologista no Porto chamado Terra Viva. Fizemos uma ou duas grandes manifestações em Miranda do Douro contra o cemitério nuclear de Sayago, que fica do outro lado do Rio Douro, e mesmo antes já tinha participado em manifestações, isto talvez em 1963, contra o projeto de construção de uma central nuclear em Ferrel, perto de Mafra, naquela região. Portanto, desde cedo também fui muito sensível às questões ecológicas e ambientais. António, gostava também que me apresentasse a livraria Gato Vadio, que sei pertence a uma associação com o curioso nome de Saco de Gatos. Sim. A livraria Gato Vadio foi fundada por um meu amigo, que é o Júlio Carmo Gomes, aqui há uns 18 ou 19 anos, 2007, 2008,
e ele tinha vivido na Amazónia, tinha também vivido em Londres e decidiu criar a livraria com a companheira dele, que era polaca. Entretanto, eles decidiram ir viver para Berlim e ao contrário do que é a tendência geral, ele, para evitar o fecho da livraria que tinha fundado ou que tinha criado, falou com uma série de amigos para nós darmos continuidade ao projeto dele, portanto, de manter essa livraria, e foi o que aconteceu. Criou-se uma associação constituída por amigos e conhecidos do Júlio Gomes, e que se deu um nome, que nós damos o nome de Saco de Gatos, porque sempre houve grande heterogeneidade de elementos, não é? E essa livraria permanece até aos dias de hoje com essa tal heterogeneidade e sempre com o espírito alternativo, isto é um espaço que pretende estar integrado no circuito alternativo da cidade do Porto. António, como sabe, estas minhas conversas interessam-se essencialmente por aquilo que vai acontecendo de novo nos territórios rurais, principalmente falando de Portugal. Enquanto professor, sei que viveu parte da sua vida em territórios do interior e em pequenas comunidades. Perguntava-lhe agora qual é a sua percepção dessas comunidades e territórios que encontrou nessa altura, e também como é que percepciona a evolução até ao presente dessas mesmas comunidades e desses mesmos territórios. Bem, disseste bem. Eu comecei a dar aulas em Mogadouro, portanto em terras de Miranda, e passei uns bons anos em Trás-os-Montes, em vários concelhos, isto nos idos de 1982, 83, e quando lembro-me de ir visitar aldeias e ver senhoras a abrirem as janelas sem vidros das casas dessas aldeias, por exemplo, em Lagoaça, em Brussol. Portanto, ainda se vivia um espírito muito ancestral nessas aldeias e portanto, ao contrário de muita gente, não fiquei desagradado pelo facto de ficar deslocado nessas terras e, pelo contrário, considero-me, assim, de alguma maneira, como filho adotivo de Trás-os-Montes. E depois de Trás-os-Montes também estive colocado por exemplo, em Arouca, que é outra terra que me agrada bastante, porque tem a Serra da Freita e tem aldeias com uma arquitetura também muito antiga, e portanto estou muito habituado, muito familiarizado com esse ambiente campestre, com esse ambiente interior. Isto já para não falar das minhas viagens em Espanha e noutros países, em que eu prefiro visitar sobretudo o interior e as pequenas localidades do que propriamente as grandes cidades. E como é que... Sei que visita regularmente esse Trás-os-Montes e o interior do país. Que diferenças assim principais encontra desse tempo em que lá esteve a viver e a atualidade? Claro, desde esses anos em que eu fui para Miranda do Ouro na manifestação contra o cemitério nuclear de Sayago,
desde que em 1982 fui colocado em Mogadouro. Até aos nossos dias há uma diferença significativa. Basta lembrar, por exemplo, a dificuldade de chegar a Trás-os-Montes. Tinha que utilizar o comboio e as carreiras. Tinha que demorar quase um dia. Saía do Porto por volta das 3 horas da tarde e só chegava a Mogadouro por volta das 9 horas da noite. Portanto, calcula-se a diferença que hoje é, porque hoje em dia uma pessoa de carro pode chegar ao Porto, de lá até ao Porto, numa hora e meia, mais ou menos. Portanto, há uma grande diferença. Para além disso, quem tenha conhecido Mogadouro, quem tenha conhecido Moncorvo, quem tenha conhecido Vila Flor, quem tenha conhecido Mirandela, nota que desde então para cá tem havido grandes mudanças e mudanças muito significativas. E desde logo os transportes, os acessos rodoviários, as atividades turísticas. Por exemplo, no meu tempo, quando estava em Macedo de Cavaleiros, não havia praia, aquelas praias fluviais que hoje existem. O Azibo e por aí fora. Portanto, há bastantes mudanças significativas durante todo este tempo. O tema da nossa conversa é precisamente o esvaziamento de parte considerável do nosso território. Que leitura faz desse processo naquilo que poderão ter sido as causas ou motivações e também as justificações e consequências para essa larga faixa do território ter sido abandonado como foi nas últimas décadas? Sim, olha, há um acontecimento que me marcou de uma maneira muito significativa e que tem a ver com esse despovoamento, esse esvaziamento do interior, que é o facto de, numa vez, estar em Mogadouro, numa aldeia perto de Mogadouro, que se chama Castelo Branco, e numa noite de Natal, depois de consoar com pessoas amigas e familiares, à meia-noite, ou cerca da meia-noite, fui até à fogueira da aldeia e comecei a falar com as pessoas da aldeia que estavam nessa fogueira de Natal. E qual foi o meu espanto quando um grupo de rapazes, eu nessa altura também era novo, quando um grupo de rapazes vira-se para mim e diz: nós agora estamos para aqui porque as raparigas da aldeia foram todas para a cidade. E isso representou para mim um autêntico murro no estômago e permitiu-me ter uma ideia do que é o esvaziamento das cidades. Quando as raparigas novas vão estudar para as cidades, quando as raparigas novas dessas aldeias vão para as cidades, obviamente que isso é o sinal mais demonstrativo de um declínio, de um esvaziamento dessas aldeias, desses locais. E nunca mais esqueço dessa conversa, e é bem o retrato do que se pode chamar do despovoamento e da desertificação do interior. Um autor espanhol, Luís del Romero Renaud, afirmou que na Europa, e estou a citar, na Europa a história rural dos últimos séculos é a história da decadência dos bens comunais, dos rebanhos, da transumância e da pecuária extensiva. É a história do declínio de diversas sociedades rurais, em particular das radicadas nas áreas de montanha.
Terá sido assim, na sua opinião? Sim, de facto, há um grande desconhecimento acerca da importância dos baldios, das terras comunais que em Portugal se chamam baldios. Isto tem uma história e tem sido objeto de legislação, de leis ao longo dos tempos, desde a Revolução Liberal de 1820, e há ocasiões em que o Estado e o Governo tenta usurpar essas terras comunais das populações locais, aldeãs, para as privatizar ou para as estatizar. E outras vezes aparece a legislação que permite que essas populações defendam as suas terras comunais. Mas é bom esclarecer, porque é um ponto que muita gente desconhece, que a nossa Constituição da República Portuguesa consagra 3 tipos de propriedade: a propriedade privada, a propriedade estatal e a propriedade comunitária. E os baldios pertencem justamente à propriedade comunitária, às populações locais dos compartes, e que não é suscetível nem de privatização nem de estatização. O que é que acontece é que com a desertificação e o despovoamento das aldeias, muitas vezes o que há é uma apropriação dessas terras comunais ou por empresas, ou por pessoas individuais, ou até pelas juntas de freguesia. Ora bom, nem umas coisas nem outras são apropriações legítimas, porque os baldios devem pertencer, como a própria palavra diz, é um bem comum, é um bem comunitário, devem pertencer aos compartes, devem pertencer aos aldeões que vivem na vizinhança, e são eles, e só eles, é que devem gerir e aproveitar os recursos desses baldios. Portanto, isto é um ponto muito importante que, infelizmente, as pessoas não percebem. O que é a propriedade comunitária, os bens comuns, que são uma coisa muito distinta, quer da propriedade privada, quer da propriedade estatal. E esses bens têm uma importância fundamental para a economia local, apesar de haver alguma dificuldade das pessoas compreenderem essa distinção, o que é a propriedade privada, o que é a propriedade estatal, o que é a propriedade comunitária. Em relação a Portugal, os baldios têm, por efeito do liberalismo, as propriedades da nobreza e do clero foram vendidas, e criou-se uma multiplicidade de minifúndios e de proprietários de 1001 parcelas agrícolas e florestais. O que não acontece, por exemplo, na maior parte dos países europeus, onde há uma parte significativa da área florestal do país nas mãos do Estado. Isso não acontece em Portugal. O Estado português tem uma ínfima parte da floresta portuguesa. A maior parte está entregue à propriedade privada. E os baldios constituem também um resíduo dessa história de terras comunais, que é muito antiga, que é um recurso que as pessoas utilizavam e que hoje em dia
é muitas vezes mal aproveitada e mal gerida e entregue a mãos que não deviam estar a gerir esses baldios, essas terras comunais. Eu, por exemplo, tenho conhecimento que existem empresas de celulose que inacreditavelmente estão a gerir algumas zonas de baldios e isso constitui um atentado ao espírito e à natureza dessas terras comunais. Isto é só para mostrar como há um grande desconhecimento e uma dificuldade na compreensão do que são realmente essas terras comunais e esses baldios aqui em Portugal. Esse raciocínio leva-me diretamente ao próximo tema e à próxima questão que tinha para lhe colocar, que diz respeito também a um outro autor, o Marco Badal, que escreveu que para muita gente, talvez para a grande maioria dos indivíduos, digo eu, o campo é a distância que tem de ser atravessada, aquilo que se vê de soslaio pela janela para manter a ficção de que existem cidades diferentes. Concorda com esta visão urbanocêntrica? Ou seja, esta oposição entre as cidades onde toda a gente vive e os interstícios que são o termo rural? Sim, eu até diria mais. Diria que os campos, o interior, as zonas agrícolas e florestais são servidas para a subsistência das cidades. Isto é, as cidades vivem à custa do campo, à custa das zonas do interior. E não é despreciando pensar que, se assim é, se o campo, se a floresta, se o aproveitamento rural gera recursos, gera oxigênio para os cidadinos, para os urbanitas respirarem, então acho que poderíamos pensar que as cidades, os urbanistas, teriam a obrigação de pagar uma taxa, de apoiar, de compensar esses recursos que são produzidos pelo campo. Quer dizer, portanto, a cidade tem vivido e a civilização urbana tem conduzido a isso. A cidade tem vivido à custa das aldeias, à custa dos recursos naturais e dos ecossistemas que sejam preservados pelas populações locais. E muitas vezes as populações locais, em vez de serem apoiadas, em vez de se preservar esses ecossistemas, ainda são prejudicadas pela força centrífuga que as cidades exercem sobre as populações em geral. E, portanto, pegando na citação, eu acho que os campos não são apenas um meio de atravessamento em direção às cidades, mas são um verdadeiro alfobre de recursos que, sem os quais as cidades não poderiam subsistir. Tal como falámos antes, previamente a esta conversa, o mote para a nossa conversa seria este livro do Carlos Taibo, o autor espanhol, que ambos conhecemos razoavelmente e que se chama Ibéria Esvaziada, que se dedica ao despovoamento, ao crescimento e à teoria do colapso. Esta talvez seja uma das leituras, entre outras, claro, importantes para conhecermos e percebermos esta situação que não é exclusiva a Portugal. Nesta obra, o autor olha para a Península Ibérica, a tal Ibéria,
através das perspectivas do decrescimento e da teoria do colapso. A primeira, enquanto contestação ao capitalismo, e a segunda, uma ideia de inevitabilidade como um fatalismo, momento de ruptura irreversível e de profundas alterações na vida dos indivíduos e comunidades. Qual é a sua opinião sobre estas duas hipóteses para o nosso futuro próximo? É preciso perceber e contextualizar a obra do Carlos Taibo. E ele fala da teoria do decrescimento e depois da teoria do colapso. Portanto, e ele próprio tem consciência de que, por vezes, assume uma posição otimista. Por exemplo, quando fala da sociedade pós-colapso, e por outro lado, tem uma. E há quem diga, ou o próprio autor toma consciência de que muita coisa que tem acontecido e acontece, obviamente que leva-o a ter uma perspectiva pessimista sobre a evolução social e a evolução das coisas. E de facto, nesta e noutras obras, coincidem essas duas atitudes. Por um lado, um certo otimismo que nós podemos encontrar em alguns excertos do livro e da obra do Carlos Taibo, e por outro lado esse pessimismo. E portanto só no contexto da teoria do crescimento e na teoria do colapso é que nós podemos entender essas duas perspectivas aparentemente opostas. É verdade que a civilização a que nós estamos habituados, que é a civilização industrial, baseada no produtivismo e no consumismo, está a levar-nos para um ponto de ruptura, de viragem, a que se pode dar o nome de colapso, não é? E que nos obrigará a toda uma transformação social, económica e cultural com isso. Mas também não é menos verdade que os poderes institucionais e as elites mundiais não estão desprevenidas. Estarão a fazer tudo o possível para, mesmo com o colapso, manterem o seu poder, o seu domínio, e serem capazes de manterem a dominação e a gestão dos bens e dos recursos do planeta. E, portanto, eu não comungo muito do otimismo do Carlos Taibo em relação às sociedades pós-colapso, mas precisamos, de alguma maneira, de alguma esperança, sabendo nós que o ser humano já conseguiu, ao longo da história da humanidade, vencer muitas dificuldades. Portanto, e nesse sentido, eu sou um pouco da filosofia dialética, e essa dialética, o que é que nos mostra? Ao contrário da dialética hegeliana, que fala de tese, antítese e síntese, eu falo mais da dialética serial, em que
e isso até se pode aplicar, por exemplo, na pedagogia, no ensino, na aprendizagem, em que é através dos opostos, tese e antítese, que nós conseguimos perceber a evolução do mundo, a evolução das sociedades, os fenómenos os mais variados que possamos enfrentar, e portanto é através desta dialética constante entre tese e antítese, entre opostos, entre interesses opostos, que nós poderemos compreender a história de um país, a história de um povo, a história de uma região, e portanto essa dialética e essas oposições traduzem-se em lutas sociais que podem ter sucesso, que outras vezes que não têm sucesso, e portanto a história, em vez de ser uma autoestrada e ter uma direção linear, é uma caixinha de surpresas, não é? Que nos pode levar para coisas melhores e outras para coisas piores. António, mas mantendo esse raciocínio que diz que prefere essa ideia de serial de tese e antitese, e dessa dicotomia, e agora centrando apenas na ideia de crescimento apresentada pelo Carlos Taibo, que se baseia na convicção de que poderemos viver melhor com menos, se formos capazes de redistribuir melhor a riqueza, ou, por outras palavras, abandonarmos o paradigma capitalista. Na sua essência, esta ideia diz-nos que, se vivemos num planeta com recursos limitados, não fará muito sentido continuar a crescer sem limites. Como é que lê esta proposta em concreto, sendo que estaremos aqui perante um sentido único dessa evolução das sociedades, a tal fatalidade que as sociedades humanas têm pela frente, o fatalismo. Por outro lado, esta teoria do decrescimento não encaixa, não é uma causa para a possível teoria do colapso? Quando se fala agora na teoria do crescimento, temos que também, mais uma vez, contextualizar e encontrar o fio condutor da teoria. E deixa-me que diga que, quando se fala de teoria, estamos a falar temos que falar, por exemplo, de epistemologia. A ciência, o conhecimento científico, baseia-se em teorias, as mais variadas teorias. As teorias vão se rever, não é? Uma teoria nova que seja válida, que seja demonstrada como válida, substituirá a teoria antiga. E mesmo nas ciências sociais e nas ciências humanas podem conviver ao mesmo tempo mais do que uma teoria para explicar um determinado fenómeno e por aí fora. A teoria do decrescimento é justamente uma teoria económica, portanto, foi construída por economistas que contestam justamente os axiomas da teoria económica clássica. E um dos axiomas é justamente o crescimento infinito, o crescimento industrial sem limites, e portanto, nessa medida, a teoria do crescimento pode ser considerada mais realista do que a teoria económica dominante que nós vivemos, e desde o século XVIII, com o Adam Smith e com os economistas liberais da economia clássica. E, portanto, porque a teoria do decrescimento parte de uma constatação muito simples, que o planeta é só o planeta tem recursos limitados e, portanto, não podemos acreditar ou alimentar o mito de que podemos crescer de uma forma infinita.
o pensamento dominante inventou, entretanto, perante esta constatação, inventou, entretanto, uma outra maneira de ver as coisas, que é através do recurso do conceito hoje muito batido e que enche a boca a meio mundo, que é o conceito de sustentabilidade ou de crescimento verde. Ora bom, cabe à teoria do crescimento e aos autores decrescentistas desmontar esse mito do crescimento verde e da sustentabilidade, porque os limites e os problemas persistem e não só persistem, como podem-se agravar. E, portanto, em vez de alimentarmos a mitologia assente na sustentabilidade, a mitologia assente no crescimento e no desenvolvimento, o que nos cabe a quem tenha alguma lucidez e a quem tenha alguma consciência dos problemas ambientais é começarmos a pensar no pós-desenvolvimento, nas teorias do pós-desenvolvimento, em decrescer e em termos uma ideia do que poderemos fazer depois do crescimento. Eu recordo que nós vivemos em sociedades do consumo. Recordo que desde o final da Segunda Guerra Mundial nós vivemos os chamados 30 gloriosos anos, que foi de 1945 até 1975. Nesses anos, a Europa e os Estados Unidos e os países do capitalismo avançado desenvolveram-se a taxas de crescimento que nunca se viu. E um dos fenómenos mais patogénicos desses 30 gloriosos anos foi o consumismo. Ora bom, consumir por consumismo, induzidos pela publicidade, induzidos pelo marketing. Ora bom, será que o consumismo é uma coisa que hoje em dia é considerada normal, mas quem conhece a história da humanidade, não será o consumismo um fenómeno anómalo? Uma anomalia? Em que medida? E portanto, na medida em que representa o esgotamento rápido de recursos, na medida em que esse consumismo não se traduz por pessoas felizes, na medida em que prejudica a saúde mental, as pessoas ao serem escravas da publicidade, e recordo que, segundo estudos feitos, uma pessoa em cada dia é submetida a 3.000 anúncios publicitários por dia. Portanto, tudo isso são fatores que questionam o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo social, e que impõe que se repense a maneira, o estilo de vida, e portanto é por isso que o decrescimento a teoria do crescimento deve ser estudada, deve ser discutida, porque questiona e põe em xeque muitos dos axiomas em que assenta o nosso paradigma social, civilizacional, e recorda-nos a necessidade de nós, em vez de seguirmos um pensamento que coloca o ser humano no centro do mundo, um pensamento
antropocêntrico, que devemos evoluir para outra forma de ver o planeta, de ver a humanidade e ver a natureza, segundo os parâmetros de um biocentrismo, em que o ser humano é um elemento ao lado de um elemento da natureza, ao lado de todos os outros elementos da natureza, e devemos manter esse respeito e esse convívio com os outros elementos humanos, sem nos transformarmos em animais predatórios em que nos estamos a destruir a nossa própria casa. E que a prazo nos colocará em xeque a nossa própria sobrevivência. Talvez já seja um pouco tarde para evitarmos essa predação, porque não temos feito outra coisa a não ser essa atitude predatória em relação aos territórios. E recuando um pouco Sim, segundo a teoria do colapso que o Carlos Taibo fala, já é tarde. Ele diz taxativamente que nós já estamos a viver a época do colapso. Sim, já lá vamos à teoria do colapso, mas eu queria regressar um pouco atrás em relação a algo que o António referiu há pouco, que é, se não estou em erro, foi algo do género do desenvolvimento sustentável. Capitalismo sustentável, capitalismo verde. Verde. Pronto. Em relação a esses conceitos, essa ideia que nos é imposta pelos poderes, pelas elites, não é uma contradição nos termos. A mim parece-me que desenvolvimento sustentável, estes dois termos em conjunto são um pouco uma contradição nos termos. Não, o conceito de sustentabilidade significa que uma pessoa se desenvolve sem pôr em causa os recursos para as futuras gerações. É isso que o significado de sustentabilidade. É claro que hoje em dia a moda é as pessoas encherem a boca desse termo. Há sustentabilidade por tudo e mais alguma coisa. Mas na origem o conceito de sustentabilidade significa isso. Desenvolvermos, crescermos em termos económicos, mas sem pôr em causa os recursos necessários para a sobrevivência das gerações futuras. Acontece que a teoria do decrescimento desconfia e suspeita das boas intenções que estão na base dessa sustentabilidade e desse modelo de desenvolvimento, porque esse modelo de desenvolvimento e essa sustentabilidade que está na boca do meio mundo, pelos vistos não tem tido resultados nenhuns. Nós vemos que a pegada ecológica, a pegada carbónica é cada vez maior, vemos que os gases emitidos são cada vez maiores e se há alguma coisa que nós verificamos é que em vez de sustentabilidade o que existe é desenvolvimento insustentável. Mantendo-nos na ideia do crescimento, eu muitas vezes ao refletir sobre esta teoria do crescimento sou assaltado por uma das críticas que é apontada a esta ideia, nomeadamente a questão da injustiça social, ou seja, vamos obrigar indivíduos ou comunidades que nunca cresceram a decrescer? Como se pode decrescer sem prejudicarmos uma vez mais aqueles que nunca tiveram a oportunidade de crescer? E estou-me a referir não só a nível nacional, mas se quisermos a um nível global, não é? Um norte global que sempre se desenvolveu, que sempre cresceu, e um sul global que historicamente sempre foi explorado e que nunca teve essa oportunidade de crescer. E portanto, como é que esta teoria do decrescimento consegue conciliar, vamos pôr só o norte global a decrescer? Bom,
De facto, essa questão tem algum melindre e é objeto de muitas discussões e de muitas divergências entre países do Norte e países do Sul, entre os Estados dos países do Norte e os Estados dos países do Sul. Se nós partirmos do princípio de que o decrescimento é uma teoria que se aplica para os países do capitalismo tardio, do capitalismo industrial nas grandes cidades, a questão que se coloca é o que é que a teoria do crescimento e os decrescentistas têm a dizer em relação às regiões e aos pobres e às populações que ainda não atingiram o estádio de desenvolvimento que é dos países capitalistas avançados. Bom, em relação a isso, entra aí fatores culturais, fatores fatores culturais. Porquê? Porque se os povos dos países e das regiões subdesenvolvidas têm como referência, têm como ideal atingir e alcançar os padrões de vida das populações dos países desenvolvidos, obviamente que o que acontece é que eles já não basta os países desenvolvidos terem cometido os erros e terem degradado os ecossistemas para depois virem outros povos, outros países a fazerem o mesmo. Ora bom, e isto, como é que nós podemos equacionar isto? Podemos equacionar isto da seguinte forma. É que se nós virmos quem é que provavelmente tem uma maneira de viver mais saudável e que permita ter uma sensação de maior felicidade, são justamente as populações menos desenvolvidas. Não é por acaso que nós, aos fins de semana, vemos que no Porto e na cidade, e em Lisboa, chega a sexta-feira e o que vemos é uma fuga em massa de cidadinos em Lisboa e no Porto e em outras cidades pelo mundo fora para o campo, para o interior, para fora das cidades. E, portanto, o que é necessário mostrar e ser objeto das aprendizagens a nível global é que, às vezes, a felicidade não está nas cidades, nas metrópoles e nem nos países altamente desenvolvidos, onde, por exemplo, a taxa de suicídios são muito grandes, onde as pessoas não se sentem felizes, onde as pessoas vivem num stress, onde a saúde mental é cada vez pior, mas nas regiões onde o grau de desenvolvimento não é grande. E, portanto, o que nós, portanto, é toda uma questão cultural e entra aí, digamos assim, uma revolução de mentalidades e uma revolução cultural em que, em vez de vermos os camponeses, os agricultores de lado, em vez de vermos e desprezarmos a vida no campo, começarmos a ver de outra maneira como uma vida com alguma dificuldade, com alguma dureza, mas que nos possa dar a felicidade que não encontramos na cidade. Portanto, aí entra a cultura, entra a mudança de mentalidades, coisa que não é fácil e que não pode ser alimentada por nenhum romantismo.
porque nós sabemos que a vida no campo não é propriamente fácil nem facilitada. Nós temos que encarar, não de uma maneira romântica e idealizada ou bucólica, essa vida do campo, temos que encará-la como uma forma realista, mas de forma a que as pessoas vivam melhor, com menos consumo, com menos stress, com menos dinheiro, mas uma vida mais próxima da natureza. E aí as pessoas poder-se-ão sentir mais felizes. Passando agora para a teoria do colapso, propriamente dita, e percebendo-a como a consequência inevitável do nosso comportamento, e digo nosso, referindo-me principalmente ao norte global, ao mundo desenvolvido e, se quisermos, às sociedades ocidentais, como poderemos explicar esta ideia de ruptura total a indivíduos que sempre viveram num ambiente de caos e de total falência social, como é o exemplo atual da faixa de Gaza, ou da Ucrânia, ou até de países como o Iémen ou ainda a Somália? Ou seja, como é que podemos explicar esta teoria ou esta ideia do colapso a sociedades, a comunidades que não conhecem outra realidade a não ser essa falência total e permanente das suas estruturas sociais e económicas? Bom, mas essa questão remete-nos para outra coisa, que é a maneira como abordarmos estas coisas. É que a tendência geral é nós aplicarmos a mesma receita para tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, a arquitetura de Nova Iorque ser aplicada, por exemplo, na Etiópia, ou ser aplicada em Luanda. Ora bom, é o que nós acostumamos a fazer. E isso acontece também muitas vezes. A tendência das pessoas é pensar que a mesma receita que se aplicou na Inglaterra, por exemplo, o liberalismo, a teoria liberal, também se pode aplicar na Nigéria ou na África do Sul, etc. Ora bom, nada mais é errado do que isso. Cada população, cada região tem as suas especificidades, tem as suas singularidades, e não devemos cair na tentação de aplicar a chapa 5 a tudo e a mais alguma coisa. E, portanto, quando falamos do crescimento, quando falamos do colapso, estamos, obviamente, a falar em termos civilizacionais, estamos a falar de uma etapa civilizacional que chegou a um determinado ponto e onde a maior parte da humanidade ainda não chegou. Mas temos que ver também em termos civilizacionais e da globalização. O que acontece com a globalização é aquilo que alguns autores chamaram de ocidentalização, isto é, a exportação para os 4 cantos do mundo do modelo de vida do way of life americano ou europeu. Ora bom, e essa exportação é que tem que ser revertida. Nós temos que ver que cada região, cada país, cada tribo, cada continente tem as suas especificidades e que não devem seguir o mesmo padrão. Um autor decrescentista mais conhecido, que é o César Latouche, e até um filósofo que se chama, que é de certa maneira conhecido e que foi um referente nos estudantes e no maio de 68, que é o Marcuse, falam o Marcuse escreveu um livro chamado O Homem Unidimensional. E o Sérgio Latouche tem um livro que se chama O Planeta Uniformizado. E, portanto, tanto um como o outro, e outros autores, não só eles os dois, questionam essa uniformização, ou seja, essa ocidentalização. Os homens árabes a vestirem-se de fato e gravata
como o homem ocidental. Portanto, é essa uniformização que acontece também na música, que acontece com o inglês, com o rock e por aí na fora. própria organização do Estado, dos Estados. Na própria organização do Estado, que foi formatado segundo os princípios liberais do século XIX, a partir da Inglaterra e por aí fora, e portanto, nós temos que ver que tal como na natureza é importante a biodiversidade, também em termos humanos e sociais é importante que as sociedades se organizem de diferentes maneiras. E temos que ter a tolerância e a compreensão para essa realidade e não querer uniformizar tudo segundo o mesmo padrão. Nessa medida, as populações do Iêmen, as populações da América do Sul, as populações dos mais variados territórios, aquilo que elas não devem fazer é seguir cegamente o modelo e o modo de vida ocidental. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu tenho aqui mais 2 outras questões que gostava de colocar. Para além da possibilidade do decrescimento, antevê outro caminho possível para evitarmos o tal colapso? Há um movimento que não coincide propriamente com o decrescimento, que é a transição, o movimento de transição. E esse movimento de transição, porventura, hoje em dia será mais forte do que a teoria do decrescimento. O movimento de transição consiste justamente em nós passarmos do mundo do capitalismo carbónico, da energia fóssil, do capitalismo fóssil, para um outro mundo com base em energias renováveis e em energias leves. Mas é preciso prestar atenção que essas energias renováveis e essas energias leves não podem alimentar o consumismo, a sociedade do desperdício em que o mundo europeu vive. Evidentemente que temos que passar das energias fósseis para as energias renováveis, mas baixando ou diminuindo o desperdício, o consumo das energias. O que acontece é que se nós continuarmos com o mesmo grau de consumo energético, não há energias renováveis que consigam satisfazer essas necessidades energéticas. O que nós temos é que mudar o nosso estilo de vida, mudar a forma de produzir, desistir desse produtivismo que está na base da sociedade do desperdício, na sociedade do consumismo. Portanto, temos que diminuir, passar de energias fósseis para energias renováveis, mas ao mesmo tempo diminuir o consumo energético. Isso é uma questão central no futuro da humanidade. E nesse sentido, a agroecologia, a permacultura, a biodiversidade, o ordenamento do território, o repovoamento, as neoruralidades, as biorregiões ou as mancomunidades, e aqui explicação de que é um sistema em rede de assembleias populares soberanas numa sociedade sem Estado, poderão ser as respostas-chave para evitarmos o extrator da nossa civilização? Bom, isso tudo são alternativas possíveis que nós podemos recorrer para suplantar e ultrapassar a fase atual em que vivemos. E cada região e cada população é que pode, pelas suas circunstâncias próprias, depois ver qual será a melhor forma, porque não há receitas perfeitas
E outra coisa importante é também termos consciência de que não há mundo perfeito, não há ser humano perfeito. Há uma tendência muito larvar de que as pessoas querem sociedades perfeitas, querem sistemas políticos perfeitos, sistemas económicos perfeitos, e isso não existe. Isso, no dia em que houver um homem perfeito, eu não queria, deixa de haver natureza humana. O ser humano perfeito é um anjinho, é mais de natureza angélica do que natureza humana. Portanto, isto todas essas alternativas estão ao alcance e estão disponíveis pelas pessoas, e a história é feita justamente por um sem número de lutas, por um sem número de alternativas, sem haver uma única receita. E, portanto, tudo isso é possível e provável, dependendo depois das lutas sociais concretas, das circunstâncias concretas em que cada comunidade, em que cada população vive. Para finalizar, António, esta conversa teve como pano de fundo uma banda sonora de Zaz. A que se deve tal escolha? Bem, a Zaz acho que ainda nunca deu nenhum concerto em Portugal, o que é uma falha dos nossos produtores e dos nossos programadores, organizadores de festivais e de concertos, mas ela já passou por todo o mundo e já se tornou famosa e apesar de ser uma rapariga muito simples, acho que ela é originária de Bordeaux, daquela zona, e tornou-se famosa porque tenho uma canção que se tornou uma canção fetiche para toda a juventude francesa, que é o Je veux, onde ela canta que não quer nenhum carrões, não quer nenhum palacetes, não quer muito dinheiro, quer ser ela própria, que é provavelmente a coisa mais difícil hoje, porque a vida hoje está transformada em aparências, em teatro, e ser ela própria não é nada fácil. Muito bem. Resta-me agradecer, António, uma vez mais por esta conversa. Terminamos assim mais uma conversa rural, na expectativa de regressarmos em breve com novos convidados e novos temas. Obrigado. Eu é que agradeço. Tudo bom. Obrigado, António.